Hoje vamos falar sobre produtividade. O que é que será que podcast e produtividade têm a ver? Vem descobrir neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast A Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Estamos a chegar ao final de 2024. 2025 já se vislumbra lá ao fundo. Então começamos a pensar em novos objetivos, novas metas, novas estratégias e começamos também a pensar como é que nós podemos ser mais produtivos neste novo ano. Então é exatamente sobre isso que eu hoje venho-te falar. Quero partilhar contigo a minha estratégia, como é que eu realmente consigo ser produtiva na produção dos meus conteúdos. Como empreendedora, já passei por um momento em que a produção de conteúdos era uma verdadeira dor de cabeça para mim. Sim, era realmente algo angustiante, algo super desafiante que eu pensava e, primeiro, não tinha estratégia. Segundo, a organização também ficava aquém daquilo que eu realmente pretendia. Então, atingir objetivos com a produção dos meus conteúdos não era realmente algo efetivo, era uma verdadeira dificuldade. Na verdade, muitas vezes eu chegava ao final do dia, por volta das 8 da noite, e pensava: hoje não tenho nada para publicar, não tenho nada realmente para partilhar com o mundo. Vou publicar uma coisa qualquer. E esta coisa qualquer nunca funcionava. Em vez de realmente eu focar-me na produção de conteúdos, eu acabava por criar conteúdozinhos avulso. E esta criação de conteúdozinhos avulso acaba por ser uma dificuldade enorme para mim, que não facilitava em nada a vida. Aliás, a maior parte das vezes até me atrapalhava, porque para além de me gerar imenso stress, para além de me gerar realmente aqui um grande desafio, era algo que não servia efetivamente o meu negócio. Mas tudo mudou. E quando é que isto efetivamente mudou? Quando eu comecei a aplicar o podcast no meu negócio e a estratégia de macro e micro conteúdo, a estratégia de reutilização de conteúdo. Foi realmente aqui que houve um divisor de águas no meu negócio e na minha produção de conteúdos. E isto tornou-me muito mais produtiva. E eu vou-te explicar exatamente como. Então, na verdade, eu deixei de produzir os tais conteúdozinhos avulso, que realmente eram uma fonte de stress, que realmente me deixavam de cabelos em pé e que não serviam o meu negócio, para a produção de um macro conteúdo no formato de podcast. Então, todas as semanas eu tinha este macro conteúdo que depois era cortado às fatias para ser distribuído com conteúdos mais pequenos, com micro conteúdos, para ser distribuído ao longo de todas as minhas redes sociais, quer seja Instagram, Facebook, LinkedIn, e até para ser utilizado em termos de blog, para ser utilizado também em termos de newsletter, ou seja, para além desta estratégia de macro e micro conteúdo, temos também aqui a estratégia de reutilização de conteúdos. Então eu consigo ser mais produtiva, produzindo mais conteúdo e, ao mesmo tempo, ser mais efetiva em agregar valor à minha audiência e, acima de tudo, em cumprir as minhas metas, os meus objetivos de forma intencional, de forma realmente a poder colher frutos desta minha produção de conteúdo. Já não era uma produção de conteúdos à toa, não, já há aqui intenção e objetividade. E então, como é que isto vai aumentar a produtividade no meu negócio? Primeiro, eu já não tenho que me preocupar com isto todos os dias. Não, nada disto. Na verdade, eu trabalho muito por blocos de tempo. E para além de trabalhar por blocos de tempo, também não ando aqui a saltitar de tarefa em tarefa e não ando aqui a trabalhar quase contra o meu cérebro, mas a favor realmente aqui do nosso cérebro e a favor aqui da nossa melhor performance produtiva. Então, e como é que eu faço isto? Vou partilhar convosco. Então, basicamente, eu todos os meses tiro um bloco do meu tempo,
uma manhã ou uma tarde para produzir o meu conteúdo. E a partir daí tudo se desenrola. Mas, Liliana, tu fazes isto apenas uma vez por mês? Sim, eu faço isto apenas uma vez por mês. Durante um mês anterior, eu estou muito atenta às conversas que tenho com os meus clientes, até às próprias redes sociais, às novidades que vão sendo lançadas e começo aqui a organizar os meus episódios. Começo a fazer a lista dos meus episódios. Depois, antes de poder gravar os meus episódios, eu sento-me aqui algumas horas, 1, 2 horas, para poder pensar como é que eu vou organizar estes conteúdos, ou seja, o que é que eu quero partilhar de acordo com aquilo que eu fui anotando, o que é que eu realmente quero partilhar, quais são os conteúdos que eu quero partilhar, quais são as histórias que eu quero contar, como é que eu vou organizar, quase como organizar o roteiro dos meus episódios. Isto antecipadamente à gravação. Depois então tenho este bloco de tempo para a gravação. E quando eu gravo, não gravo um episódio. Como tu sabes, os meus episódios saem semanalmente. Eu não gravo apenas um episódio, não. Eu gravo os episódios todos daquele mês. Sim, é exatamente isto que eu faço. Tiro um bloco do meu tempo, uma manhã, uma tarde, e gravo todos os episódios. Desta forma, eu vou garantir que tenho os meus conteúdos produzidos a tempo e horas, sem stresses. Depois como é que nós continuamos até aos conteúdos chegarem a esse lado, até os conteúdos serem partilhados com o nosso público? Então, conteúdos preparados, conteúdos gravados. Vamos passar para a pós-produção. A minha equipa vai tratar então da pós-produção, da edição e também da criação dos cortes e, ao mesmo tempo, da preparação de todos os conteúdos para as redes sociais. Nós começamos a organizar de acordo com o episódio da semana, nós organizamos os conteúdos da semana para serem partilhados em termos de redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e também newsletter. Nós organizamos desta forma. Liliana, mas vai estar aqui a repetir conteúdos. Sim, e a repetição é importante. Nós não precisamos de andar sempre, constantemente a criar conteúdos novos. Não, nada disso. A repetição é importante para ficarmos na cabeça das nossas pessoas. A repetição é importante para que as pessoas nos possam associar a princípios, a valores, a bandeiras que nós temos para partilhar. Então não te preocupes com essa situação. E depois, lamento informar-te, mas o mundo não gira à tua volta e nem todas as pessoas vão receber o teu conteúdo em todos os canais. Há algumas pessoas que vão receber no Instagram, outras pessoas que vão receber na newsletter, outras pessoas que vão seguir-te no LinkedIn e desta forma tu tens uma multiplicidade de plataformas que tu estás a alimentar de forma simples. Ok? Então vamos por partes. Recapitulando. Nós já preparámos o conteúdo, já gravei o conteúdo do podcast e aqui a minha equipa depois vai aqui ajudar-me em termos de edição, organização e começar a distribuir o conteúdo depois pelas diferentes redes sociais. E desta forma eu consigo ser muito mais produtiva. Em vez de estar todos os dias preocupada com conteúdo que vou publicar, que vou partilhar, não, antecipadamente eu consigo fazer isto no final do mês, com calma, até preparando, por exemplo, quando estou de férias, quando acontece aqui algum imprevisto, eu posso preparar isto antecipadamente para que seja tudo mais leve. Desta forma consigo ser muito mais produtiva, tenho muito menos stress na minha vida e ao mesmo tempo os meus conteúdos agregam muito mais valor e são muito mais efetivos. Desta forma eu acredito que nós podemos ser muito mais produtivos com o podcast nos nossos negócios. É exatamente isto que eu defendo. Agora gostava também de convidar a ti que estás aí desse lado a experimentar exatamente isto no teu negócio. Que tal? Aceitas o desafio? Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, partilha este episódio com um empreendedor que queira ser mais produtivo em 2025. Um beijinho muito sonoro. Schwack!